Vamos então agora mostrar as perguntas mais comuns sobre a terceira parte, as quais eram feitas nas reuniões. Teve um irmão que me perguntou: irmão, sempre que uma pessoa entra em coma, ela se liga à memória espiritual? A coma comum, aquela que pode acontecer com qualquer ser humano, assim como na hora do sono profundo, todos os que entram nesse processo são automaticamente ligados à sua memória espiritual. Agora, no caso dos trigos problemáticos recuperáveis, quando Deus quer fazer uma obra de purificação através da coma, aí já é diferente. Por quê? Porque ele sai do corpo, porém o Senhor não liga a sua memória espiritual. Consequentemente, ele não se lembrará de nada o que aconteceu no céu. Ele se sentirá igual como ele se sente quando ele está no corpo. Agora, irmãos, uma coisa interessante. Um irmão me contou um caso e depois ele me fez uma pergunta. Foi o seguinte: disse ele que ele conhece um irmão que costumava exagerar na bebida. E outro dia, depois de beber, ele entrou num carro, pegou a estrada dirigindo, e aí, irmãos, aconteceu que ele bateu em uma moto onde viajavam um casal de motoqueiros. E neste acidente, os dois vieram a falecer. Então este irmão me perguntou: mas e agora? Como fica a situação deste irmão perante Deus, devido ele ter cometido esta imprudência, dirigir bêbado? Foi então, irmãos, que eu orei a Deus a esse respeito, e aí eu perguntei ao Senhor se quando acontece um caso como esse, se o Senhor perdoa ou não. Então o Senhor respondeu que se isso acontecer com um joio ou com um trigo problemático, eles não terão perdão, simplesmente porque eles já são reincidentes. No céu, eles traíram a Deus. O Senhor deu uma nova chance para eles e agora eles imprudentemente pecaram por haverem cometido um homicídio. Agora, se isso acontecer com um trigo, então disse o Senhor que ele será digno de perdão, pois no caso, o Senhor já está considerando também o que aconteceu no céu. Vamos pegar um exemplo bíblico. Tanto o rei Saul como o rei Davi pecaram diante de Deus. Qual foi o pecado de Saul? Simplesmente, quando Israel entrou em guerra contra os amalequitas, Deus mandou o profeta Samuel falar com Saul e ordenar a ele com que ele aniquilasse todos os amalequitas, suas famílias, mulheres, crianças, todo o gado, toda a ovelha, enfim, que ele não deixasse sobrar nada. E o que foi que Saul fez? Ele aniquilou todo o povo, porém, uma parte do gado e das ovelhas que eram bons, de qualidade, ele não sacrificou, e sim tomaram para eles. Então este foi o pecado de Saul. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. E o pecado de Davi? Davi cometeu um adultério com uma mulher casada e ainda depois, propositalmente, ele mandou com que o seu marido fosse colocado na frente do exército para que fatalmente ele morresse. Ou seja, Davi cometeu um adultério e um homicídio. Então agora eu pergunto para os irmãos, qual pecado foi pior, o de Saul ou o de Davi? Logicamente, irmãos, que o pecado de Davi foi muito mais grave que o de Saul. Só que Deus não perdoou Saul e perdoou Davi. Por quê? Se o pecado de Davi foi muito mais grave. Os irmãos sabem por quê? Porque no céu, Davi foi um anjo fiel a Deus, e Saul, ao contrário, foi um anjo que traiu a Deus. Então, mesmo que aqui na terra o seu pecado não foi tão grave como o de Davi, Saul não foi digno de receber o perdão da parte de Deus. Então, irmãos, é por isso que está escrito. Leitura número 115, Romanos 9, verso 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Qual é a diferença entre sentir a presença de Deus e a emoção? Vejamos bem,
emoção qualquer ser humano sente. Agora, presença de Deus, isso é para poucos. Existem muitas coisas que podem emocionar o ser humano. Por exemplo, vamos imaginar um nosso irmão e uma criatura dentro da congregação escutando o mesmo testemunho, uma obra de milagre. A criatura sentirá uma emoção como qualquer ser humano sente ao escutar uma obra dessas. Agora, o crente sentirá também esta emoção, porém, esta emoção estará acompanhada de uma alegria espiritual, mais a virtude de Deus. Está claro? Uma pergunta que paira na mente de muitos irmãos. A parábola do trigo e do joio refere-se somente à graça de Deus? Vejamos bem. O Senhor Jesus, na parábola do semeador, disse: Eis que de dia o semeador semeou o trigo, e à noite veio o inimigo e semeou o joio. E aí então disse o Senhor: O trigo são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o campo é o mundo. Ele não falou que o campo é a sua graça, e muito menos que o campo é a congregação. Tiveram irmãos que me perguntaram: Irmão, e se eu infringir uma lei da terra, eu estarei infringindo a lei de Deus? Ora, vejamos bem. Para cada infração existe uma penalidade. Então, por exemplo, se a pessoa cometeu um homicídio, ele irá pegar 15, 20 anos de cadeia. Agora, se ela for pega numa estrada dirigindo a 160 km por hora, ela não irá presa. Neste caso, a penalidade é outra. É uma multa. A lei de Deus não tem nada a ver com a lei dos homens. Porém, existem casos em que elas divergem e existem casos em que elas convergem. Então, por exemplo, se a pessoa roubar, ela infringiu a lei da terra e infringiu a lei de Deus. Agora, por exemplo, se a pessoa se divorciar e casar com uma outra pessoa, ela não infringiu a lei da terra, porém, ela infringiu a lei de Deus. Agora, por exemplo, a pessoa quando viaja para o exterior, para trazer mercadoria de lá, ela tem direito a uma cota de $500. Vamos dizer que ela extrapolou essa cota, ela não infringiu a lei de Deus, e sim, ela infringiu uma lei da terra. E no caso, qual será a penalidade? Uma multa. Então, com isso, eu estou querendo dizer que não tem nada a ver a lei de Deus com a lei dos homens. Só que tem o seguinte: para cada infração existe uma penalidade. Então, eu não posso, por exemplo, dirigir na estrada a 180 km por hora e a hora em que eu for pego pelo guarda, eu começar a pedir a Deus para que ele me livre. Mas não é que eu estou infringindo a lei de Deus. Os irmãos estão entendendo? Tiveram irmãos que me perguntaram: Irmão, tirar a sobrancelha e depilar as pernas é pecado? Vejamos bem, não vamos confundir as coisas. Tirar a sobrancelha é uma coisa. Agora, raspar as pernas ou as axilas, no caso da mulher, é outra coisa. Quem tira as sobrancelhas o faz simplesmente por vaidade. Já raspar as pernas, aí já é por outro motivo, ou seja, higiene. A mulher com as pernas peludas é semelhante, por exemplo, à mulher que não corta as unhas. Higienização não é pecado. Muito bem. Qual é a tática que Satanás mais usa para derrubar um crente? Os irmãos sabem que Satanás, quando ele quer derrubar um crente, ele não pode chegar e atacá-lo, porque assim, simplesmente, ele não consegue. Para que ele consiga esse objetivo, ele precisa, primeiramente, minar a resistência do crente. Lentamente ir enfraquecendo-o, pois, caso ao contrário, ele não consegue. Vamos então criar um exemplo. Os irmãos imaginem um irmão andando à noite na cidade, de repente ele vê um letreiro luminoso que diz Boate, Night Club. É quando então Satanás chega em seu ouvido e fala: Entra aí,
assiste um show. Neste momento, ele virtuosamente fala: para trás de mim, Satanás, eu sou um servo de Deus. Enfim, ele vai expulsar o diabo de um jeito que o bicho vai correr uns 5 quarteirões sem olhar para trás. Muito bem. Um dia ele está passando em frente ao cinema e aí ele olha e vê que está em cartaz um filme evangélico sobre a paixão de Cristo. E é quando Satanás chega em seu ouvido e fala: entra aí, é um filme evangélico, é sobre Jesus. E aí ele pensa: não, mas aí é um cinema. E é quando o diabo lhe fala: se este filme passasse na televisão, você assistiria? Aí ele pensa: bom, se passasse na televisão, certamente eu assistiria. E é quando o diabo lhe diz: mas qual é o problema de se entrar num cinema? Cinema é um local público. Você não entra em locais públicos? Banco é um local público, restaurante é um local público. Qual é o problema? E aí ele pensa: realmente não tem problema. Então ele pega e entra no cinema para assistir um filme evangélico sobre a paixão de Cristo. O que aconteceu? Neste momento, simplesmente ele quebrou esta barreira de que não se pode ir ao cinema. Um outro dia, ele está passando em frente ao cinema e está ali em cartaz um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E é quando ele pensa: bom, se estivesse passando na televisão, certamente eu assistiria. Então, novamente, ele pega e entra no cinema. Aí, em um outro dia, ele entra no cinema para assistir um filme no qual possui cenas de pornografia. Depois, então, ele passará a ir ao cinema para assistir filmes pornográficos. E aí, um dia, ele está andando à noite pela cidade e vê novamente aquele letreiro luminoso: boate, nightclub. E é quando Satanás chega em seu ouvido e fala: entra aí, assiste um show. Então ele pensa: não, mas aí é uma boate. E aí o diabo fala: mas qual é o problema? Você assiste na tela, que diferença faz assistir ao vivo? E aí ele pensa: realmente não tem diferença. E aí ele pega e entra na boate. Conclusão: esse irmão passará a frequentar a boate, com certeza Satanás irá preparar um prato para ele e, fatalmente, ele irá pecar. Então agora nós perguntaríamos: por que um crente, quando estava passando em frente à boate, que Satanás sugeriu com que ele entrasse para assistir um show, ele virtuosamente expulsou o diabo? Por que este crente pecou? Resposta: porque ele entrou num cinema para assistir um filme evangélico sobre a paixão de Cristo. Os irmãos, principalmente os moços, estão entendendo? É somente assim que Satanás consegue derrubar um crente. É por isso que a palavra fala: um abismo chama outro abismo. Teve um irmão que me perguntou: irmão, o peixe que engoliu Jonas foi realmente uma baleia? No Evangelho está escrito assim, que o Senhor Jesus disse para aquele povo: não será dado a vós nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia. O Senhor mostrou que aí existe um erro de tradução, porque na realidade Jonas não foi engolido por uma baleia, e sim por um grande peixe. E o Senhor mostrou também que este grande peixe era de uma espécie a qual já está extinta. Então, irmãos, o Senhor mostrou que foram os padres, quando eles montaram a Bíblia, que entenderam que este grande peixe seria uma baleia. Só que na realidade não foi. Revelação de Deus. Tiveram irmãos que me perguntaram: a hipnose é um processo científico ou é uma coisa sobrenatural? Vejamos bem, a hipnose é um procedimento científico. Através dela, por exemplo, um dentista pode extrair um dente de um paciente sem usar anestesia, e o paciente não sentirá dor alguma. Só que neste processo existem algumas ressalvas. Primeiro,
A pessoa só poderá ser hipnotizada se ela mesma quiser. Caso ela não queira, o hipnotizador não conseguirá hipnotizá-la. Segundo, se o hipnotizador for, por exemplo, uma pessoa espírita, aí a coisa pode complicar. Por quê? Porque ele poderá transmitir para o paciente coisas erradas, como, por exemplo, reencarnação. Ele poderá falar sobre vidas passadas, o que não é real. Outro dia, em uma reunião, eu fui indagado por um irmão, o qual está se formando em medicina, a respeito de um assunto polêmico, o qual se chama células-tronco. O que vem a ser isso? Hoje, a ciência já consegue fazer em laboratório a fertilização de seres humanos fora do corpo humano. Eles tiram da mulher o óvulo, o inseminam e aí começa a geração de uma nova vida fora do útero. O que acontece é que as células deste feto poderão serem usadas em transplantes, como por exemplo, se uma pessoa sofreu uma queimadura grave e danificou seriamente a pele, com a implantação dessas células-tronco, nascerá em cima da queimadura uma pele nova e perfeita. Um outro exemplo. Vamos dizer que a pessoa perdeu um dente. Com a implantação de uma célula-tronco, poderá nascer nela um novo dente e perfeito. O problema, irmãos, é que isso implica em tirar a vida do feto. E por esse motivo é que existe entre as comunidades científicas, religiosas e entre a sociedade uma discussão ética sobre se isso seria certo ou não. Foi então que eu consultei o Senhor, e o Senhor falou que realmente não se pode fazer isso. Por quê? Porque no caso está se tirando uma vida.